Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo, falando acerca de regência verbal e regência nominal. Bom, nós sabemos que nós já temos um edital, ok? Mapeando a nossa banca, nós chegamos à conclusão de que, para a nossa banca, a regência verbal ela ganha um peso muito maior que a regência nominal. Dito isso, nós agora vamos trabalhar com um foco na regência verbal, certo? Ah, professor, e a regência nominal? Resolveremos questões acerca disso também. Agora, a regência verbal não. A regência verbal, parte da transitividade verbal, é mais cobrada pela banca que pura e simplesmente a regência nominal. E a gente vai perceber isso aqui nas questões, certo? Só que antes disso, vem comigo. Vamos trabalhar agora, como eu falei para você, acerca da regência verbal e da regência nominal, com ênfase especial na regência verbal. Ó, tudo que, porventura, eu vier a colocar na lousa aqui, vai ser importante que você tenha internalizado, certo? Professor, esse tópico aqui, em termos de incidência para a minha banca, como é que funciona? É uma incidência alta, média ou baixa? Aqui eu posso colocar como média, quase que pisando em alta, certo? Porque a banca costuma cobrar, Não é, por exemplo, não cai tanto como, por exemplo, interpretação de texto, compreensão textual. Não cai a este nível, certo? Mas costuma cair sim. Em várias provas nós temos a cobrança acerca da regência verbal, ok? O que eu, porventura, colocar na lousa, nós temos que saber como que se dá a regência e temos que saber também a relação semântica estabelecida ali entre os termos, perfeito? Então vamos começar falando, ó, em especial, acerca da regência verbal, certo? Regência verbal. Bom, desde nosso primeiro encontro, eu falei a você o seguinte, olha, em língua portuguesa, nós não temos a necessidade de ficarmos decorando as coisas, certo? Por quê, professor? Porque em outras matérias a gente, infelizmente, tem de decorar, não é verdade? Sim, eu garanto a você que você estudando aí com o professor Lucas Neto, ele deve ter te dito, olha, decore o artigo 5º, decore a introdução, os primeiros parágrafos, você tem necessariamente de saber. A tia Lívia, ela deve ter falado, olha, você tem que decorar ali, por exemplo, o que é o concurso de agentes, o texto positivado você tem de conhecer. Você tem de conhecer como é, por exemplo, a corrupção passiva. Bicho, você acredita que eu ainda lembro dessa parada? Eu ainda lembro todo o texto relacionado à corrupção passiva. Por quê? Porque eu internalizei. Você também precisa internalizar o quê? As nossas regências aqui, certo? Eu preciso que você tenha, principalmente as que eu vou colocar aqui na lousa, ok? Vamos começar falando acerca da regência verbal e definindo o que é regência verbal. Não vou colocar a lousa, só preciso que você saiba. O que é a tal da regência? A regência é a capacidade aqui, regência verbal, é a capacidade de um verbo solicitar ou não uma preposição. Solicitar ou não diferentes preposições. A gente vai perceber que existem verbos que eles podem não solicitar preposições. Existem verbos que podem sim solicitar uma preposição. E existem verbos que podem solicitar esta preposição e ela ser uma preposição por, uma preposição de, uma preposição a. Isso vai interferir não só no sentido, ok? Mas também na relação sintática da minha frase. Isto é muito importante, certo? Então vamos começar falando acerca da regência verbal com um verbo muito importante, que é o verbo, ó, é o verbo assistir. Assistir, ok? Vamos começar falando acerca do verbo assistir. Beleza, Marcelo. Como é que funciona o verbo assistir? Bom, o verbo assistir ele pode ser verbo transitivo direto, e você já sabe que papo é esse de verbo transitivo direto, sim, aquele que solicita um objeto direto, você tem aí decorado, você tem isso no seu coração, ok? Você também sabe que nós temos o verbo transitivo indireto, e por fim nós temos o verbo intransitivo. O verbo assistir ele pode assumir qualquer uma dessas funções ou destes valores, ok? Professor, quando é que o verbo assistir vai ser transitivo direto? Quando ele for utilizado no sentido de ajudar. Ó, quando utilizado no sentido de ajudar. Aqui eu quero que você fique muito atento. Por quê? Porque existem alguns autores que dizem, ó, o verbo assistir no sentido de ajudar, eu também posso utilizá-lo como transitivo indireto. Para minha prova, professor, o que é que eu preciso saber? Guarda essas relações aqui que já serão suficientes, ok? Neste mérito, algumas bancas não costumam tocar, a IDECAN é um caso. Perfeito? Tranquilo. Então vamos aqui a um exemplo, ó. O verbo ajudar no sentido de... O verbo assistir, perdão, no sentido de ajudar. Perceba comigo. Seguinte, quando a gente fala assim, ó. O médico
assistiu o paciente. Perfeito, professor. O médico assistiu o paciente. Perceba, quem assiste na minha sentença assiste algo ou alguém. Isso aqui é o meu objeto direto. Bacana, professor. O médico representa o meu sujeito e você sabe que assistir é o meu verbo transitivo direto. Qual que é o bizu então aqui? Algumas vezes, e por muitas das vezes isso vai acontecer, a banca vai pegar o verbo assistir no sentido de ajudar e vai substituir bem aqui, ó, e colocar um azinho. O médico assistiu ao paciente. Regra, isso não pode. Regra, isso não pode. Assistir no sentido de ajudar vai ser transitivo o quê? Direto. Algumas bancas, como eu falei para você, entram no mérito de que o verbo assistir no sentido de ajudar também pode ser transitivo e indireto. A nossa banca, não vamos tocar nisso, certo? Certo. Agora vem o pulo do gato, que é o verbo assistir no sentido de ver. O verbo assistir no sentido de ver. Marcelo, verbo assistir no sentido de ver. Vamos utilizar aqui o nosso exemplo. Vamos lá. Ó. Ele assistiu ao jogo. Perceba comigo o seguinte, ó. Na minha sentença, eu tenho o verbo assistir. Quem assiste, assiste a objeto indireto. E aqui é o meu sujeito. Verbo transitivo indireto. O que eu quero que você perceba? Que o verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Então eu não poderia dizer assim, ó, ele assistiu o jogo. Do ponto de vista gramatical, da gramática normativa, eu não posso falar isso, certo? Ah, Marcelo, no dia a dia. Cara, no dia a dia, quanto mais livres nós conseguirmos ser, até porque a vida ela é bem curta e quem vive a minha vida sou eu, quem vive a sua vida é você, logicamente. Nossas decisões, elas trazem resultados, quer sejam bons, quer sejam ruins, e nós temos de assumir, para a vida, usa do jeito que você quiser. Eu não sou desse tipo, não vou ficar cobrando que, olha, no dia a dia você vai ter que dizer, eu assisti ao jogo, dar-te-ei um bom livro. Não, cara, pra que isso? Pra que isso? Você não precisa. Agora, pra nossa prova, a gente tem que saber, ok? Tranquilo, gramática normativa para nossa prova é uma obrigação. E por fim, nós temos aqui, ó, o verbo assistir no sentido de quê, professor? No sentido de morar. Tem o verbo assistir no sentido de morar? Tem, ó. Ok? Que solicita a preposição em. Quando eu digo assim a você, nós assistimos em Fortaleza. Fortaleza. Nós assistimos em Fortaleza. Aqui é o meu verbo assistir, nós representa aqui nosso sujeito. Quem assiste em Fortaleza, você sabe que isso aqui é um adjunto adverbial. A pessoa não é objeto indireto? Não é objeto indireto. Volte aí às nossas aulas. E esse carinha aqui é um verbo intransitivo, porque eu não tenho um objeto e nem tenho o predicativo do sujeito. Então, verbo intransitivo. E este nós aqui, acentuá-lo para ficar bonitinho. E aqui está a nossa representação em relação ao verbo assistir. 3 usos muito importantes aqui dentro da nossa análise, certo? Temos de saber o verbo assistir no sentido de ajudar, transitivo direto, regra. Verbo assistir no sentido de ver, transitivo indireto, regra. E verbo assistir no sentido de morar, verbo intransitivo, regra. Beleza? Primeiro caso, batido. Vamos trabalhar agora com outro carinha muito importante, ó. Comigo. Seguinte, verbo lembrar barra verbo esquecer. Esquecer, certo? Lembrar e esquecer. Ok, Marcelo. Qual que é o bizu aqui, então? Vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. O verbo lembrar e o verbo esquecer, ambos serão verbos transitivos diretos quando não houver pronome. Perfeito? Não havendo pronome, verbos transitivos diretos. Como é que funciona essa bagaça, Marcelo? Vou dar o exemplo aqui para ti, ó.
Acompanhe comigo. Pega o exemplo. Ela esqueceu o livro. Ela esqueceu o livro. Ok? Ok. Tem pronome neste carinha aqui no meu verbo? Não. Se não há pronome, a transitividade, ó, ela é direta. O livro aqui é meu objeto direto, esqueci aqui é verbo transitivo direto, e ela representa o meu sujeito. Em contrapartida a este cara, a transitividade direta, nós temos o verbo esquecer e o verbo lembrar como verbo transitivo indireto. Quando é que ele vai ser transitivo indireto? Vamos lá. Quando houver pronome. Exemplo, Marcelo. Veja comigo. Ó, ela se esqueceu do livro. Opa, parou. Qual que é a diferença aqui do primeiro uso, transitividade indireta, melhor, transitividade direta, para o segundo uso, transitividade indireta? Seguinte, eu tenho aqui a figura do pronome, ó. Isso vale para o verbo esquecer e para o verbo lembrar também, certo? Ó, ela se esqueceu. Aí você vai guardar. Se esqueceu do. Se eu tiver o pronome acompanhando o verbo, no verbo esquecer e no verbo lembrar, então a preposição ela vai aparecer, surgindo então aqui o meu objeto indireto. Este verbo é um verbo transitivo indireto e ela aqui representa o meu sujeito. Perfeito? Tranquilo. Segundo aqui, lembrar e esquecer. Só guardar. Não tem pronome? Transitividade direta. Ela lembrou o evento. Ela lembrou o livro. Ela esqueceu o evento. Ela esqueceu o livro. Muda o sentido, logicamente, se eu utilizo a preposição. Logicamente, também o pronome. Olha comigo. Ela se esqueceu do livro. O que é que o examinador faz? Ele troca, coloca o pronome e esquece de colocar a preposição. Ele diz assim, ó. Ela esqueceu do livro. Ou ela se esqueceu o livro. Não pode, certo? Não posso fazer essa troca. Esta permuta ela é proibida. Vamos lá, venha cá comigo. Continuando aqui a nossa análise. Agora, um verbo muito importante, usualmente, é o verbo preferir. Tranquilo? Tranquilo. Acompanhe comigo. O verbo preferir, ele essencialmente é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Essencialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é transitivo direto e indireto, logicamente, se eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Ok? Então, ó, o verbo preferir, ele solicita a preposição a. Ok? Então veja comigo o exemplo. Ó. Eu prefiro. Eu prefiro café a refrigerante. O que comumente nós utilizamos aqui em relação ao verbo preferir. Aqui o verbo preferir, que é meu verbo, sujeito aqui sou eu. Quem prefere, prefere algo, ó, prefere café, o objeto direto. A algo, a refrigerante, o objeto indireto. O que é que eu consigo perceber? O meu verbo ele é transitivo direto, ó, transitivo direto e indireto. Perfeito? Perfeito. O que é que eu quero que você guarde uma informação aqui acerca do verbo preferir? Infelizmente, usualmente, o que é que a gente diz? Eu prefiro café do que refrigerante. Não é verdade? No dia a dia a gente fala isso, não é? Tranquilo, mas isso aqui do ponto de vista da análise gramatical tá errado, certo? Do ponto de vista gramatical tá errado. Ah, Marcelo, agora que eu sei, quando eu vir alguém falando isto para mim, eu vou dizer assim, ó, isso aqui tá errado. Opa, ei, mano, não sai falando não, do que não. É assim, é para isso que você tá estudando? Você tá estudando para ficar pior ou para ficar melhor? Para ficar melhor, né? Então, se você sabe, a sua obrigação é justamente ser mais igual, ok? É justamente chegar na relação e dizer assim, ó, parceiro, você pode falar do jeito que você quiser, vai prestar concurso? Vai. Então, você usa isso aqui.
Agora, no dia a dia, meu amigo, no dia a dia isso aqui vai influenciar em quê? Em nada, em absolutamente nada. Perceba, a nossa sociedade ela se dá em torno de uma pirâmide. Pirâmide esta, né? Que leva em consideração o quê? O fator financeiro. E existe quem está no topo da pirâmide que quer marcar de algum modo que manda, que detém o poder. Como é que vai fazer isso? Ora, por meio das compras, por meio das relações existentes entre poder, principalmente, sobretudo com a língua, né? Cuidado, então. Então, quando você vir este carinha aqui, utilize sempre o a preposição a, certo? Se formos colocar mais algum termo aqui à nossa lousa, trabalharemos com isso no nosso próximo bloco. Agora a gente vai resolver questões. Cleitinho, continua comigo aqui, meu irmão. Porque vamos para a questão de número 1. Pode ir lá. Diz o seguinte, a questão de número 1. A alternativa redigida de acordo com a norma padrão de regência nominal e verbal é... Letra A diz assim, ó. Até hoje, ele prefere jogar futebol a frequentar bares e fica indiferente aos apelos dos amigos. Olha que lindo, prefere algo, jogar futebol, a algo, frequentar bares. Olha a letra A já sendo o nosso gabarito. Letra B, parte da população foi imunizada da varíola, mas algumas pessoas evitam de tomar vacina. Evitam tomar. O verbo evitar não solicita esta preposição. Letra C, gosta de argumentar, ok? E é hábil para convencer aos outros, convencer os outros, certo? Naquilo que ele quer, ou daquilo, né? Naquilo não, quem convence alguém, ó, de algo, ó. Ele disse naquilo, é daquilo. Letra D, mostra desobediência para com superiores e sempre chega atrasado ao serviço. No serviço não, tá? Ao serviço. Muito cuidado, olhe para mim. Seguinte, é muito comumente utilizada a preposição em, certo? Em substituição à preposição de. Por exemplo, eu vou ao banheiro ou eu vou no banheiro. Comumente a gente utiliza, né, o vou no banheiro, certo? Aquele bizu que eu já passei para ti. No dia a dia, no usual, eu, pelo menos, sou da nova linguística ou de uma neolinguística. Então eu acredito que quem dita as regras gramaticais são os usuários. Você que dita como é que você vai produzir. Só que o nosso edital, ele nos cobra a norma padrão. E temos de saber a norma padrão. Como é que funciona a norma padrão? Vou a. Perfeito? Vou a, vou a. Vou no, não. Ok? Continua. Letra E. Diz assim, aconselhei a que ele viaje. Não, durante as férias e fique um tempo alheio do que acontece no trabalho. Alheio a algo, né? Aconselhei a que ele viaje aqui também não. Letra A é o nosso gabarito desta questão. Próxima questão, próximo item, é a questão de número 2, que diz assim. Analise a frase a seguir e assinale a alternativa em que é seguida a mesma regra de regência verbal de acordo com a norma padrão de língua portuguesa. Nas férias, ela o visitou no interior. Nas férias, ela o visitou no interior. O estudante visou o diploma. Letra A. Letra B. As atividades visam ao estudo da matemática. Letra C. O pai sempre acudia ao filho. Letra D. O gerente aspirava o cargo de diretor. Perceba que o que ele nos cobra é a mesma regência verbal, ó, de acordo com a norma culta, em que se tenha seguido a mesma regência verbal. Perceba que lá no nosso texto nós temos ela o visitou no interior. Perceba que este no aqui é a união de em, mas, ou, certo? Eu tenho uma relação aqui que surge do verbo visitar no texto original. Já o texto da letra A diz o estudante visou o diploma. Quem visa, visa algo. Quem visa, visa algo. Visa o diploma. Almeja, busca o diploma, certo? Perfeito, professor. Tranquilo. Ele quer a mesma regra. Então, ó, no primeiro caso, nós temos aqui uma transitividade direta. É o objeto direto. As atividades visam ao estudo. Visam o estudo, buscam o estudo. Cuidado. Por quê? Porque o verbo visar, ele pode assumir duas formas. Eu posso ter o verbo visar no sentido de ver, e posso ter o verbo visar, ó, no sentido de desejar. Desejar. A transitividade ela vai mudar, certo? Certo. Como assim, Marcelo? Se eu estou utilizando o verbo visar no sentido de ver, eu estou dizendo o seguinte, ó, olha,
esta minha transitividade requer um objeto direto. Agora, se eu estou utilizando o verbo visar no sentido de desejar, essa minha transitividade requer um objeto indireto, acompanhado da preposição a. Ok? Ok. Quando ele diz assim, ó, o estudante visou o diploma, o que é que eu tenho nesta minha relação? Eu tenho que o estudante, ele busca o diploma, certo? Ok. Perfeito, professor. Então, nós temos aqui a letra A solicitando o objeto direto. A letra B, sequer poderíamos ter aqui na nossa letra B, né? A utilização deste carinha, né? A utilização deste nosso querido verbinho. Vamos continuando aqui a nossa análise em relação a esta nossa questão. Vamos compreendê-la bonitinho, né? Vamos compreender passo a passo em relação a essa nossa questão. A letra B diz: as atividades visam o estudo, as atividades visam ao estudo da matemática. A letra C, o pai sempre acudia ao filho. O gerente aspirava o cargo de diretor. Ok. O verbo aspirar, vamos comigo aqui, ó. Vem comigo. Vamos ao nosso quadro. Porque esse verbo visar aqui, ele pode sim, de certo modo, trazer uma certa dificuldade. Vem cá, ó. Vem cá. Colocar do lado aqui. Colocar do lado aqui. E ele é importante para ser colocado do lado do verbo assistir. Vem comigo aqui. Eu quero que você faça uma diferenciação importante. Foi bom essa questão. Chegou em boa hora. Por quê? Porque o verbo assistir, olha aqui, no sentido de ajudar, ele é transitivo direto. Mas no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Isso pode dar problema, sabia? Por quê? Ó? Assistir, transitivo indireto no sentido de ver. Acompanha comigo o verbo visar. Vem cá. Ó. Verbo visar. O verbo visar, ele funciona de maneira diferente. Ó. O verbo visar, ele é transitivo direto, ou seja, ele solicita um objeto direto, chamamos de objeto, né? Verbo transitivo direto. Verbo direto. Se eu estiver trabalhando, no sentido de ver. Pariu, professor. É mesmo, professor? Pois é. O verbo visar, no sentido de ver, ele é transitivo direto. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Isso pode ou não pode dar problema? É óbvio que pode dar problema. E ele colocou aqui o verbo visar, certo? Certo. Então vamos continuar aqui. Então, sentido de ver, transitivo direto. Transitivo indireto no sentido de quê? No sentido de desejar. Desejar. Esta questão ela veio muito a calhar. Porque fazer este paralelo do visar com o assistir é fundamental, certo? Tranquilo. Continua comigo então, ó. Ainda na nossa questãozinha de número 2. Ainda na questãozinha de número 2. Em que ele encriquiou, né? Esta nossa questão aqui. Perfeito? Perfeito. O estudante visou o diploma, temos um objeto direto ali. As atividades visam ao estudo, temos um objeto indireto aqui. O pai sempre acudia ao filho, temos um objeto indireto aqui. E o gerente aspirava o cargo de diretor. Beleza. Na letra D nós temos um problema. Por quê? Vem comigo de novo aqui, ó, ao nosso quadro. O verbo que aí está é o verbo aspirar. Aspirar. O verbo aspirar, ele pode assumir duas funções. Ele pode ser um verbo transitivo direto ou ele pode ser um verbo transitivo indireto. Quando é que ele vai ser transitivo direto? Aspirar transitivo direto é no sentido de solver, no sentido de sugar, solver. Por exemplo, ela aspira o pó. Solveu, certo? Agora ele vai ser transitivo indireto, o verbo aspirar, quando for no sentido de quê? De desejar. Beleza? No sentido de desejar, de querer. Então há aqui um problema do ponto de vista estrutural da nossa questão. Perfeito? Perfeito. Há um problema do ponto de vista estrutural na nossa questão. Certo? Ok. Gabarito da banca. Gabarito letra A. Por que essa questão está aqui? Porque, perceba, em certas situações, o próprio examinador vai trazer problemas para a gente. Só que, conhecendo as regências e as transitividades, a gente vai lá, ó, interpõe recurso e acaba ganhando. Certo? Belezinha? Então, questãozinha não passa. O gabarito da banca foi letra A, mas anulado aqui pra gente. Certo? Questão número 3. Sobre o período. O hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa cresceu durante os meses da pandemia. Assinale a alternativa correta. A expressão de cultivar, bem aqui, ó.
Hábito de cultivar. É objeto indireto. Pode isso, Arnaldo? Tá errado, né? Por quê? Porque se liga a hábito, hábito é um substantivo, não é objeto indireto. Letra B. A expressão o hábito é o objeto direto. Tá errado. O hábito aqui é o núcleo do sujeito, né? Núcleo do sujeito. Por quê? Porque eu vou perguntar pro verbo. Quem ou o que cresceu? Ele vai me dizer o hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa. Esse em jardins dentro e fora de casa, eu poderia colocar como adjunto também, certo? Belezinha, então tá errado ali. O verbo cultivar é intransitivo. Será que é mesmo? Ó, quem cultiva, cultiva algo. Ó, o hábito de cultivar. Então tá errado. Ele diz que é intransitivo. Ele é transitivo direto. Verbo transitivo direto. O verbo cresceu é intransitivo. Perfeito. Quem cresce na minha oração simplesmente cresce. Durante meses da pandemia, adjunto adverbial. Então tá errado. A letra C, o gabarito é a letra D. Porque ele sim é intransitivo. A letra E. A expressão em jardins é objeto indireto. Olha o perigo. Perigo por quê, Marcelo? Porque normalmente, quando vemos, né, a preposição em aqui, a gente fala, não tem preposição, é objeto indireto. Não, ok? Em jardins aí é adjunto adverbial. Vamos para a próxima questão. Questãozinha de número 4 diz, em relação à regência verbal, assinale a alternativa correta. Simpatizei com a vendedora. Letra B, tal ação implicará em sua demissão. Letra C, prefiro o café do que chá, que a gente já arrisca, né, galera? Ó, prefiro o café do que chá, já tá fora. O técnico chamou aos jogadores. E aí, Marcelo? Pois bem, venha cá, porque aqui é um campo minado. Acompanhe comigo. Quero sua presença aqui ao nosso quadro. Seguinte, ó. Vamos falar acerca do verbo implicar. Muito importante conhecer aqui o verbo implicar. Por quê, cara? Porque aqui, normalmente, como é que a gente fala o verbo implicar no dia a dia? A gente diz, olha, isso vai implicar na sua demissão. Por exemplo, implicar em algo, não é verdade? É. Só que tem um problema nisso. Por quê? Você vai guardar aí no seu coração. O verbo implicar. Cuidado. O verbo implicar. O verbo implicar. Não rege ou solicita a preposição em, certo? Esta daqui é a regra, ok? Isso vale para quem? Isso vale para o CESP, a banca Sebrasp, né? CESP, Sebrasp. Isso vale para a Fundação Getúlio Vargas e isso vale também para a Idecam, a nossa banca. Isso vale para a Idecam. Para quem é que isso não vai valer? Para a Fundação Carlos Chagas, certo? Mas como não vai ser a banca do nosso concurso, nossa banca é a Idecam, você não coloca a preposição em. O que é que vai funcionar então para a nossa questão aqui? Ele diz assim, tal ação implicará em demissão. Para a gente não vai servir isso, certo? Então, a letra B e a letra C estão fora de análise. Ficamos então com que gabarito, professor? A letra A diz, o técnico chamou aos jogadores. Cuidado. O verbo chamar no sentido de convocar, ele é transitivo direto. Então, ó, eu chamei meu filho, eu chamei minha mãe. Convocar. Vem cá, transitivo direto. Agora, no sentido de apelidar, eu o chamei Maria, por exemplo. Eu chamei a Maria. Eu apelidei, eu dei ao nome. Então, coloco a figura da preposição. Perceba que ele está, ó, convocando, chamando, certo? Então, nosso gabarito é a letra A de amor. Letra A de amor. Para a gente finalizar, a questãozinha de número 5 diz assim. No trecho, todos fomos obrigados a entrar no enorme catálogo de brasileiros que visa mostrar aos bancos e outras operadoras de crédito quem são os bons e os maus pagadores do país. Se trocarmos o termo destacado por desobrigados, vamos lá. Quem é obrigado é obrigado a. Você percebeu que surgiu aqui a nossa preposiçãozinha. Eu falei com você, olhe para mim. Eu falei a você o seguinte, ó. Querido, querida, num primeiro momento a gente vai falar aqui sobre a regência verbal. Mas em algumas questões a gente também vai ter a regência nominal. Esse daqui é um caso, ó. Fomos obrigados, certo? Certo. Marcelo, mas aí surge um porém. Aqui eu tenho um verbo ou eu tenho um nome? Cuidado, pode ser que você tenha se confundido e pensado que aqui nós temos um nome em relação ao verbo obrigado. Na verdade, o que nós temos é uma locução verbal, certo? Algumas questões nós vamos ter nomes, outras nós vamos ter verbos. Não importa, a transitividade é o que nos importa aqui, ou a relação da regência é o que nos importa. Então, ó, ele diz,
Eu fui obrigado. Quem é obrigado a. Se colocarmos desobrigados, como é que fica? Nós fomos desobrigados de, ó. Então surge a preposição de. Aí ele diz assim, na letra A, teremos de modificar a regência do complemento nominal. Não, isso aqui não é um complemento nominal, né? Ó, a entrar. Isso aqui não é um complemento nominal. Letra B, letra D, melhor dizendo. Letra B. Teremos de modificar a regência do complemento nominal. Não, não. Letra C. Teremos de modificar a regência do complemento verbal pela preposição sob. Não. Teremos de modificar a regência do complemento empregado por a preposição de, ok? Ele chamou de complemento nominal, o termo não é complemento nominal, mas satisfaz porque é a preposição de. E letra E, teremos de modificar a regência do complemento verbal, ok? Seria verbal pela preposição por. Não, porque se eu sou desobrigado, eu sou desobrigado de algo, certo? Ok, satisfaz o que eu quero a letra D? Satisfaz, beleza? Porque a preposição é a preposição de. Ele entrou no mérito, se era complemento nominal ou se era complemento verbal? Não, então a gente também não vai entrar, certo? Belezinha, questãozinha de número 5, gabarito letra D de Deus. Faz o seguinte, vamos tomar uma água, aquele café maroto, e eu já volto para que possamos continuar aqui o nosso estudo acerca da regência. Salve, salve, amante da língua portuguesa, já estamos de volta e agora a gente vai já começar resolvendo mais questões acerca aqui da nossa regência verbal e da regência nominal. Você percebeu que a regência mais utilizada na nossa relação aqui foi justamente a regência verbal, certo? Se porventura nós tivermos alguma questão de regência nominal, a gente também faz a pausa e fala um pouco sobre esta regência. Vamos lá, questão número 1 diz assim: assinale a alternativa correspondente à regência verbal sem preposição. Perceba, foi uma questão bem simples, ó. Bem simples. Ele quer uma regência verbal sem preposição. Você acerta essa questão aqui, rapidez. Olha comigo. O funcionário não se lembrou da reunião. A primeira coisa que eu pergunto, está correto o uso aqui? Está correto. Por quê? Verbo lembrar e verbo esquecer, utilizou o pronome, também vou utilizar a preposição. Apesar de estar correto o uso, ele quer uma colocação verbal sem preposição. Isso aqui pode ser o que pode complicar, de certo modo, né, o aluno. Então perceba, isso aqui está errado, ó. Isso aqui está errado. Apesar de estar correto o uso da preposição, ele quer um termo sem preposição. Perceba. Letra B. Ninguém simpatiza com ele. Tem a preposição com. Ó, e o verbo simpatizar também solicita a preposição. Apesar de o uso correto, não há aqui a relação sem preposição. Letra C. Você não respondeu à minha pergunta. Perceba. Quem responde, responde a algo. Ó, responde à minha pergunta. O que eu tenho aqui é a união de A mais A. Olhe para mim, aqui a gente vai começar a falar baixinho. Por quê, Marcelo? Porque é o seguinte, ó. Lá no nosso edital, o examinador ele não disse assim, ó, crase, ele não colocou isso. Mas pode ser que o examinador venha a cobrar crase por meio da regência. Por quê? A regência não é um termo que é solicitado por um verbo ou pelo nome, não é verdade? É. Então se eu tenho assim, ó, a seguinte frase, eu me referi a alguém. Eu não tenho uma preposição, a preposição a vindo do verbo referir? É. Imagine você que eu tenho uma palavra feminina que vai receber essa preposição. Tipo assim, ó. Tipo, me referi à verdade. Eu tenho a palavra verdade. Olha comigo aqui, ó. Vem comigo. Seguinte. Eu me referi. Olha o exemplo. Eu me referi à verdade. Ó, o que nós temos aqui é o verbo referir, a preposição, né? O azinho preposição. E o a verdade aqui, este azinho, ó, que é um artigo, certo? Eu tenho a união de preposição mais artigo. Quando fizermos a união deste a com este azinho, nós temos o a com crase. Percebeu? Ok, Marcelo. Pode ser que o examinador cobre crase por meio da regência? Pode. Agora, vamos trabalhar crase? Não, nós não vamos. Nós vamos trabalhar a regência. Cabe a nós sabermos que, quando ele cobrar uma questão referente à regência, ele vai pedir, olha, o termo solicita a preposição, ou o termo tem ou não, ali a preposição a ou a preposição com, ou qual que é a regência solicitada pelo verbo, qual segue o mesmo tipo de regência, né, do enunciado, perfeito? Então a gente tem de ficar atento a isso. Agora, crase mesmo, professor, ele pode ser que ele cobre? Pode ser que ele cobre, mas dentro de regência. Ele não vai te cobrar, crase é facultativa, por exemplo. Ele não vai te cobrar locuções adverbiais, crase é obrigatório. Não vai te cobrar isso. Por quê? Porque não está no edital. Perfeito?
Show de bola. Então, ó, eu tenho aqui, respondeu A, eu tenho a utilização de uma preposição. Ele quer que não tenha. Então, ficamos com a letra D. Eu quero um carro novo. Cadê a preposição? Não tem preposição aqui, né? Questão muito fácil, a questão número 1. Vamos para 2. A segunda questão nos diz assim. Assinale a alternativa na qual a regência verbal dos termos em destaque a seguir está correta. Vamos analisar um a um, certo? Diz assim a letra A, ó. O ofício enviado ao gabinete visava a aplicação. Perceba comigo, qual foi o verbo que ele utilizou? Olha aqui, ó, quadrinho. Qual foi o verbo que ele utilizou? Bom, foi o verbo visar. O verbo visar aí é no sentido de desejar, no sentido de almejar. Ele visava a aplicação, ele buscava, ele desejava, ele almejava a aplicação. Percebeu? Se o verbo visar for utilizado no sentido de desejar, eu tenho a transitividade indireta. Então aqui, note, deveria surgir a preposição ao. Como eu acabei de falar contigo aqui. Existe a preposição a? Não existe? Ó, visava a algo. Sim. A aplicação não é uma palavra feminina? É. A mais o a que precede a aplicação, deveria que haver um a com crase. Ó. Certo? Então a letra A ela está errada. Por quê? Porque ele quer a alternativa correta. Letra B diz assim ainda na questão de número 2. Aquele homem nunca obedeceu às leis. Opa, quem obedece, obedece a. Percebeu que há uma preposição? Sim. Mas o as ali que segue leis deveria ser o a com crase. Perfeito? Então tá errado também. Letra C. Naquele hospital, o médico assiste os pacientes. Glória a Deus, né, professor? Vem comigo, ó. Acompanhe comigo aqui o seguinte. Ô, professor, graças a Deus. Por quê? Porque foi justamente aquilo que a gente viu no início da nossa aula. Vimos que o verbo assistir no sentido de ajudar, ele é transitivo direto, não vai ter a figura da nossa preposição. Perceba, ó, essa preposiçãozinha aqui, ó, ela não vai aparecer, certo? Em regra é isso que a gente tem. Bacana, o examinador não vai entrar no mérito de usar ou não, certo? Quando ele coloca justamente assim, solicitando um objeto direto, ele não coloca a preposição a. E o verbo assistir, solicitado justamente com a preposição a. Em que sentido vai ser utilizado? No sentido de ver. Quando formos utilizar o verbo assistir no sentido de ver, aí a gente coloca a preposição a. Por exemplo, assistiu ao jogo, né? Assistiu ao evento. Bora lá. Então, gabarito foi a letra C. Encontramos aqui o nosso item na questão de número 2. A letra D diz assim. Eu fui o primeiro a levantar a mão e responder a algo. Tem a que é preposição, mais o a que precede pergunta. Temos um a com crase. Cuidado. Pergunta aqui não é verbo. Pergunta aqui é substantivo. Olha o artigozinho que a acompanha. Então tá errada a letra D também. Deveria haver uma crase. Questão número 3 diz assim. Assinale a alternativa em que as duas frases têm correta regência verbal. Mas, continuando, letra A diz assim. Eu esqueci os meus compromissos. Continuando. Eu me esqueci dos meus compromissos. Professor, tá bonita. Segue. Letra B. Ela obedeceu às regras da moda. Ela obedeceu os ditames. Não. Uso não. Ok? Tranquilo. Obedece, obedece a. C. Avisou os pacientes sobre a campanha de vacinação. Avisou os pacientes ou avisou aos pacientes? Ele avisou aos pacientes. Então, item também que não passa. Letra D. Não pagues o bem com o mal. Não pagues ao bem com o mal. Certo? Não pagues o bem com o mal. Não pagues ao bem com o mal. Também um erro. Desvio. Não os convido, pois estou atrasado. Não lhes convido, pois estou atrasado. Quem convida, convida a. Então, eu teria aqui um objeto indireto. Se é objeto indireto, quem é que eu substituo? O lhes. Eu posso substituir pelo lhes. Pelo os, jamais. O os substitui o quê? O objeto direto ou indireto. O gabarito da nossa questão só pode ser a letra A. Mas vamos saber o porquê? Olha aqui comigo, ó. Falei a você, disse, nós trabalhamos com isso no bloquinho passado. Eu disse assim a você, olha, tudo aquilo que colocarmos no quadro vai ser importante, porque o que é o principal, o suprassumo vai estar aqui, ó. Trabalhamos com o verbo lembrar e o verbo esquecer. O que foi que eu falei a você? O verbo lembrar e o verbo esquecer,
representarão transitividade direta quando não houver a figura do pronome. Se não tem pronome, transitivo direto. Não tem por que colocar preposição. Então, ó, ela esqueceu o livro. Agora, verbo esquecer e verbo lembrar. Caso venhamos a colocar a figura do pronome, ó, o caso do ser aqui, ó, ela se esqueceu. Agora a transitividade passa a ser o quê? Indireta. Solicitando um objeto indireto e esta preposição ela é obrigatória. Então ela se esqueceu do livro, certo? Perfeito. Então por isso o gabarito é a letra A. Cara, isso aqui cai demais. Galera, isso aqui cai demais. Olhe para mim, eu vou até tomar um golinho de água. Seguinte. Este é um tipo de questão muito recorrente. Então você tem de saber, certo? Sobretudo o verbo lembrar e esquecer e o verbo assistir. Cuidado. Próxima questão. Questãozinha de número 4. Vai nos dizer assim, ó. No trecho, era inevitável a suspeita, em alguns casos, convicção, de que seria mais eficaz chegar à janela e soltar esses berros na direção da cidade para onde se telefonava. Indique a alternativa correta em relação ao emprego dos verbos sublinhados quanto à predicação. Também pode ser que a banca chame, ó, predicação verbal, na ordem em que aparece. Lá no seu edital está regência verbal e regência nominal, ok? Pode ser que ela chame de predicação verbal, dá na mesma coisa, certo? Vamos acompanhar o primeiro item. Quando ele diz assim, ó, em alguns casos, né, que seria mais eficaz chegar, seria, aqui é o verbo ser. Perfeito? Perfeito, é o verbo ser. Seria o quê? Mais eficaz chegar à janela. Chegar à janela seria mais eficaz. Mais eficaz é um predicativo do sujeito. Ok. Então esse meu verbo é o quê? Um verbo de ligação, né? Ó, é um verbo de ligação. Perfeito? Perfeito, Marcelo. Estamos diante de um verbinho aqui, um verbo de ligação, porque liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Perceba, o sujeito está pós-posto ao verbo. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer sim, normalmente. Então temos um verbo de ligação. Continuando. E soltar esses berros. Quem solta, solta algo. Solta os berros. Aqui é um objeto direto. Aí ele pediu a predicação relacionada aos verbos. É um verbo transitivo direto, o primeiro caso? Não, o primeiro caso é um verbo de ligação. Transitivo indireto também não. Letra B, é um verbo de ligação e um verbo transitivo direto. Ok. Letra B de bravo na questão de número 4. Ele diz verbo transitivo indireto não, transitivo indireto também não. Ok? Na letra D ele coloca ainda verbo intransitivo, né? Não é o caso. Perfeito? Vamos à próxima questão, questão de número 5, que diz assim, ó. Senhorzinho foi até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem um emprego de administrador da fazenda. A forma verbal ofereceu é classificada no contexto em que foi empregada quanto à sua transitividade, ou seja, a sua regência verbal, como sendo o quê? Como sendo intransitiva? Não, né? Como sendo transitiva indireta, deixa aqui o pontinho. Transitiva direta e indireta, deixa aqui o pontinho. Transitiva direta, não. Ou a transitividade é direta e indireta, neste nosso caso, e a gente vai ver por quê. Ou ela é intransitiva, ou ela é transitiva indireta, perdão. Verbo de ligação não é, porque esse verbo aqui é um verbo de ação, né? Verbo oferecer. Perceba que quem oferece, oferece algo, um emprego, isso aqui é o meu objeto direto, a alguém, ó, ao jovem, isso aqui é o objeto indireto. Se eu tenho o objeto direto e o objeto indireto, esse meu verbo é transitivo direto e indireto, certo? Certo. Tá aqui, ó, transitividade direta e indireta. Gabarito letra C na questão de número 5. Vamos à próxima. Questãozinha de número 6. Diz, assinale a alternativa e reescrevendo essa passagem do texto de acordo com a norma padrão de concordância, empregos de pronome, pontuação e regência. Ok. Vamos lá. Item A. Nos diz assim. A maioria dos que se espanta com o espetáculo de horror diversificado oferecido pelo mundo de hoje, faria bem se dispusesse do dicionário e utilizasse ele como leitura diurna e noturna. Não. Faria bem se dispusesse do dicionário, não tem essa preposição aqui não. Não tem essa preposição não. Aqui nesta nossa relação não, certo? Certo. Letra B, ainda na questão de número 6. O estudante faltoso confessa que matou a aula, o que implica, ó, em mais A.
Percebeu que ele utilizou a preposição em no verbo implicar? Esse na aqui é em mais ao. Não pode, né? A gente falou sobre isso. Letra C. Conhece-se jogos intelectuais aos quais se pretende não apenas sobrepor-se o competidor. Sobrepor-se ao, né? Sobrepor-se o competidor, não. Ao competidor. Então tá errado também. Letra D. Não é de espantar que argumentos poderosos nas discussões torne-se armas de... Já tem um erro de concordância, né? Como ele falou aqui em relação à concordância, emprego, regência e pontuação, já tem um erro de concordância aqui, ó. Tornem-se... Não é de se espantar que argumentos poderosos tornem-se. Já há um erro de concordância, né? De grande eficácia letal matando na cabeça. Então risca a letra D também. Letra E, só pode ser o nosso gabarito, diz assim, ó. Sua linguagem lhe prega peças. Quem prega, prega algo, prega peças, objeto direto, perfeito, a alguém. Esse lhe funciona como objeto indireto, única função do lhe. Pergunta-se, quem pergunta, pergunta algo, ó. Por que não diz o que está vivendo o tempo? Nas horas de ócio e recreação ingênua. Prefere matá-lo, quem mata, mata alguém. Então, solicitaria um objeto direto. Quem substitui o objeto direto é o ou o a vivê-lo. Ok, também sendo bem utilizado. Gabarito letra E na questão de número C. Perfeito? Próxima questão. Questãozinha de número 7 diz assim. Com base no texto, a frase em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa no que se refere à regência verbal / nominal é... Vamos lá? Letra A diz assim, ó. A autora aspirava o amor parou. Aspirar, e você vai lembrar. Aspirar no sentido de solver, sugar, é o quê? Ele é um verbo transitivo direto. Certo? Agora, se eu vou utilizar o verbo aspirar no sentido de almejar, no sentido de desejar, aí, Marcelo, o que é que eu vou utilizar? Você vai utilizar ele como verbo transitivo direto solicitando a preposição a. Como ele diz, a autora aspirava o amor, tá errado. Olha para mim aqui o seguinte, ó. Além de entendermos a regência, a gente tem que entender que quem manda no texto é o sentido, né? Não adiantaria de nada nós chegarmos aqui e dizer, olha, ele aspira o amor. Como assim ele aspira o amor? Ele cheira o amor? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele aspira, ele busca. É o que ele deseja, certo? Até porque o amor não é algo concreto. Então eu consigo aspirar, sentir, né, solver, algo que for concreto. O amor não é concreto. Percebeu que o sentido é o que vai dotar também aqui a nossa regência? Então a gente tem que ter cuidado, né? Então aqui aspirava a, letra A já tem um problema. Risca a letra A, ele quer o item correto. Letra B, a amiga agradeceu à autora o convite em ler seu livro. A amiga agradeceu à autora, primeiramente, deveria aqui surgir uma crase, né? Agradeceu a alguém. Já tem um erro. O convite em ler seu livro. O convite de ler seu livro. Em ler, não. Em ler, esta preposiçãozinha aqui denota lugar. Tá errado, ó. E a falta da crase. Letra C. Algumas pessoas preferem ficar acompanhadas do que? Já morreu, né? Sai fora. Do que não. A. Durante a Covid, não podíamos ficar alheios aos interesses de quem amamos. Quem fica alheio ao. Posiçãozinha aí bem aparente pra gente, né? Letra D. Ela estava exausta e tinha pavor com a solidão, não, né? Da solidão. Pavor de algo, da solidão. D mais A, né? D mais A seria o dazinho utilizado ali. Beleza. Última questão deste nosso bloco. De acordo com a norma padrão de língua portuguesa e quanto à regência, assinale a alternativa correta. Letra A. Poucos subalternos obedeciam o novo patrão. Dado. Verbo obedecer, ele é transitivo e direto. Obedecia a. Certo? Certo. Letra B. Quando adolescente, ele preferia os esportes aos estudos. Ó, que lindo, cara. Letra B na questão de número 8. Letra C. Livro. O presente que todos gostam. Meu amigo, a quantidade de gente boa que cai aqui na pegadinha da letra C, ela é gigantesca. O que é que eu indico a você? Olhe para mim. Vamos trabalhar ainda com a utilização do quê? Certo?
deste quezinho, dessa partícula. O que pode ser? Conjunção integrante, pode ser pronome relativo, ok? Fique tranquilo. O que acontece? Ao analisarmos este tipo de oração, eu tenho de ir até o final para entender se há ou não um nome ou um verbo solicitando, regendo ou não uma preposição. Leia comigo até o fim. O livro, o presente que todos gostam. Perceba que quem gosta, gosta de, ó. Então, teríamos de ter a preposição de antes do que? Antes da utilização do pronome que. Ok? Este que é um pronome relativo, a gente ainda vai estudar isso. Não precisa quebrar a cabeça agora. E a letra D, agora você viu o anúncio. Agora que você viu o anúncio, assista o filme. Morreu Maria Preá. Você sabe que verbo assistir no sentido de ver, ele é verbo transitivo direto. Lindo, né? Então, tá errada a letra D também. Ficamos com o gabarito letra B. Show de bola? Massa, né? Tranquilo demais. Bacana. Bloco encerrado. Eu espero por você daqui a pouquinho para que a gente possa continuar no próximo bloco. Cara, faz assim não, ó. Não vá abandonar o estudo no meu, não. Toma aquele café, aquela água marota, aquela creatina, aquele whey, qualquer coisa que você possa ficar, aquele diabo verde, para você ficar vibrando. Você não pode descansar, bicho. Você não é, com todo respeito à galera da carreira administrativa. Você não vai sentar lá no balcãozinho para ficar, ai, calma aí, analisando o processo. Não, bicho. Você vai atrás de bandido, né? Não, é. Então você tem que ter sangue no olho. Não durma. Toma aquele cafezão e vamos para cima. Espero por você. Valeu, até já. Salve, salve, amante da língua portuguesa. Estamos de volta. Vamos finalizar o nosso estudo acerca de regência verbal e nominal. Só que antes de finalizarmos o nosso estudo acerca da regência verbal e da regência nominal, eu queria apresentar a você o seguinte, ó. Visualize aí no seu material, aí no seu slide, o que eu trouxe aqui em relação a alguns outros verbos importantes do nosso estudo, certo? Nós temos primeiramente o verbo agradar. Professor, como é que funciona aqui a ideia associada ao verbo agradar? Perceba, isso aqui é para complementar o nosso estudo. A sua obrigação é saber todos os que estão aqui na nossa lousa. O verbo agradar, no sentido de fazer carinho, ó, o filho agradava o pai. No sentido de fazer carinho, você percebeu que ele tem uma transitividade direta, certo? Certo. Belezinha. Agora, o verbo agradar, no sentido de ser agradável, por exemplo, o técnico agradou aos jogadores. Perceba aqui que ele não está fazendo carinho. Aqui o que foi que ele fez? Ele foi agradável a alguém, certo? Então, se é no sentido de ser agradável, a transitividade ela é indireta, ok? O que é que costuma cair, Marcelo? O primeiro uso. Próximo item. O verbo ajudar. O verbo ajudar ele é bacana. Por quê? Porque você vai lembrar que ajudar é sempre bom. Olha para mim. Ajudar é sempre bom. Sem alteração de sentido, eu posso dizer eu ajudei o meu amigo, ou eu posso dizer eu ajudei ao meu amigo, certo? Eu ajudo a, ou eu ajudo simplesmente com o objeto. Eu utilizo como transitividade indireta, não vai estar errado, ou como transitividade direta. Olha o exemplo. O professor ajudou os alunos ou ajudou aos alunos. Ambas as sentenças estão corretas, certo? Continua comigo, ó. Próximo verbo é o verbo assistir. A gente já passou, destruímos o verbo assistir. No sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto. Eu assisti ao clássico rei. Perceba a preposição. No sentido de ajudar, dar assistência, ele é transitivo direto. Eu falei com você, eu disse somente tudo sobre isso. Preferencialmente transitivo direto. Por quê? Porque existem alguns danados de examinadores e de gramáticos que aceitam também a transitividade indireta. Só que preferencialmente a gente utiliza a transitividade direta. Para a nossa banca, transitividade direta ela nem entra no mérito. O médico assiste aos enfermos. Vamos preferir sempre o médico assiste os enfermos, certo? No sentido de ajudar. Por fim, a transitividade aqui relacionada, por fim, né, o verbo assistir, a falta de transitividade, ou seja, um verbo intransitivo, que vai ser no sentido de morar. Por exemplo, a família Ribeiro assiste em Fortaleza. A família Ribeiro é a minha, né? Assiste em Fortaleza. Tranquilo? Assiste aqui no sentido de morar, certo? Verbo atender. O verbo atender, ele é transitivo indireto ou transitivo direto, sem alteração de sentido. Olha o exemplo. O menino atendeu o carteiro ou o menino atendeu ao carteiro. Tanto faz. Bem como o verbo ajudar. O verbo ajudar e o verbo atender, ambos podem aceitar a transitividade direta ou a transitividade indireta. Perceba, sem alteração de sentido. Ok? Bora continuar aqui
com o nosso próximo slide para a gente finalizar e já entrar nas questões. O verbo chamar, no sentido de convocar, ó, se for no sentido de convocar, ele é transitivo direto. Olha o exemplo. A mãe chamou o filho para almoçar, ela convocou. Ei, cabeção, vem comer. Sentido de chamar, transitivo direto. Agora, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto no sentido de dar nome, apelidar. Veja o exemplo. Eles chamavam ao pai de herói. Eles chamavam o pai de herói. Perceba. Aqui, ó, aqui o que a gramática fala de verdade, que quem vai reforçar o sentido é a preposição de lá da frente, certo? Não precisamos entrar nesse mérito, mas eu só quero te dizer isso, que a preposição de é que reforça o sentido. Show de bola? Então eles chamavam o pai de herói ou eles chamavam ao pai de herói, certo? Beleza. Por fim, o verbo chegar. O verbo chegar, ó, tem a transitividade indireta, mas quando apresentado, né? Quando expressado, quando colocado, com expressões locativas, deve-se usar a preposição a. Professor, que papo é esse? Cara, simples, foi aquilo que eu falei a você, certo? Eu posso utilizar com o verbo chegar ali a preposição em? Posso, se eu denotar lugar, ok? Se eu denotar lugar. Por exemplo, ó, se eu denotar lugar em Fortaleza, os dias são bons, por exemplo. Aí é uma preposição em, denotando lugar, local, locativo, certo? Agora, quando eu utilizo o verbo chegar, perceba, o verbo chegar, no sentido de estabelecer, de ir até, a preposição é a preposição a, certo? Olha o exemplo. Chegamos ao prédio do objetivo. Quem chega, chega a. Foi justamente aquilo que a gente já tinha falado. Nada de novo, né? Para a gente finalizar, último slide é justamente acerca do verbo implicar, que isso aqui dá uma dor de cabeça que você não sabe. Ele é transitivo direto ou transitivo indireto no sentido de acarretar, causar. Por exemplo, o seu comportamento implica em demissão. Aí aqui eu botei o OBS para você, né? A observação. Aqui temos uma polêmica, pois alguns gramáticos não compartilham desta opinião. Então, para embasar seus estudos, deixo aqui uma ponderação. Foi justamente o que eu falei. Se a sua banca examinadora for a Fundação Carlos Chagas, que não é, fique tranquilo, pois o que prevalece é a dupla transitividade. Já se sua banca examinadora é CERN, FGV ou qualquer outra banca, inclusive a nossa, a Banca IDECAM, a sua transitividade, você vai optar apenas pela transitividade direta. Ou seja, o verbo implicar não tem em. Morreu Maria Preá. Vamos para as questões. Bora lá, agora sim. Nosso último bloquinho, né? Coloquei aqui ainda mais algumas transitividades, ó, Nós já falamos, lembrar, esquecer, obedecer, preferir, proceder, certo? E visar, a gente também já falou acerca dele. Para as questõezinhas. Questão número 1 diz assim. A alternativa redigida de acordo com a norma padrão de regência nominal e verbal é: letra A. Até hoje ele prefere jogar futebol a frequentar bares e fica indiferente aos apelos dos amigos. Acabaram de a letra A. Perfeito. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Diz assim. Justamente aquela questão que a gente colocou, né? Sobre visitar nas férias os amigos e tal. A gente já havia trabalhado com essa nossa questão. Questão número 3. Sobre o período, o hábito de cultivar plantas em jardins, fora e dentro de casa, cresceu durante os meses da pandemia. Assinale a alternativa correta. Essa questãozinha aqui, ela trabalha justamente em base, né? Colocando como base. A letra A, a expressão de cultivar plantas é objeto indireto? Não, a gente havia trabalhado já com essa questão. Letra B, a expressão hábito é um objeto direto? O hábito é o sujeito desta nossa oração? Também não. O verbo cultivar é transitivo indireto, questãozinha errada. E o verbo crescer é um verbo transitivo indireto, gabarito. Um verbo intransitivo, perdão, gabarito é a letra D na questão de número 3. Questãozinha correta aqui na questão de número 3. Belezinha? Tranquilo. Olhe para mim. Seguinte, ó. Seguinte. Essas nossas questões, as questões voltadas à transitividade verbal, à regência verbal, são questões que vão trazer, de certo modo, algumas relações que a gente vai ficar meio assim, professor, estou em dúvida se essa questão aqui realmente a transitividade é direta ou se a transitividade é indireta. O que é que a gente vai fazer? A gente não vai fugir do que foi nos colocado, certo? O que é que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o nosso quadro e o embasamento que a gente colocou. Belezinha? Não fuja disso. Tenho certeza que se você não fugir da regra, o examinador não vai aplicar a exceção. Vem comigo agora na questão de número 1 na sua tela. Ó,
Ali foram questões que nós já havíamos feito, né? Vamos para a questão número 1. Assinale a alternativa em consonância com a nossa gramática normativa. Homens e mulheres ficavam frente a frente diante das latrinas. Ok, professor. Frente a frente, expressões duplicadas, eu não uso aqui a figura da crase. Letra B. Eles obedeciam a regras criadas. Perceba, nós não estamos trabalhando com crase, estamos trabalhando com regência. Mas é só entender como que funciona a regência que você acerta as questões. Ó. Eles obedeciam às regras. Cara, regras é uma palavra que está no plural. Ó, regras. Então, o artigo que vem antes de regras só pode ser um artigo, ó. Artigo as. Certo? Eu não posso dizer a regras. Não, digo as regras. Ele obedecia a. A preposição existe. Ele colocou só o azinho, ó. Ele não colocou a com crase, seguido de as, né? Ele não colocou o plural nesse nosso artigo. Então tá errado aqui, ó. Letra C. Agora olha a letra C, como é diferente, ó. Eles se dedicavam a algo. A palavra é a palavra ações. Perceba que ações é uma palavra que está no plural. A mais a com crase, ó. As, sendo bem colocado, porque eu tenho a preposição e eu tenho o artigo, ok? O gabarito já é a letra C, certo? Vamos para a próxima questão, questãozinha de número 2, que nos diz assim. Um verbo encontra-se vinculado ao seu complemento diretamente, ou seja, sem a presença de preposição em. Tratar de acessá-las implicará sempre novas falácias. Opa, Marcelo, implicará algo. Eu sei. Aqui solicito um objeto direto. Gabarito já é a letra A. Amém. Neste apartamento de Buenos Aires, ninguém mora. Ok. Ninguém mora em, né? Ó. Mora em algum lugar. Expressão locativa, indicando lugar. É uma daquelas situações em que vamos utilizar a preposição em. Ok? Em mais este é igual a neste. Então, aqui tem preposição? Tem, ó. C. Parto por este apartamento à procura de rastros de meu irmão. Parto por algo, ó. Por. Olha a preposição aqui. Ele quer alguém que não tenha preposição. Já foi a letra A. D. Não estou em casa. Preposição em aqui também utilizada. Então, gabarito letra A na 2. Terceira questão nos diz assim. Observe as regências dos verbos destacados e a colocação do pronome oblíquo ato no em. Vão esquecer você ou vão lembrar-se. Assinale a alternativa em que há um desvio formal de regência ou de colocação do pronome oblíquo ato. Vamos lá. Ele quer aquele em que há um problema, há um desvio. Certo? Certo. A letra A. Será que vão esquecer-se de você ou vão lembrar-se de você? Ok, tá certinho. Colocou pronome, colocou preposição. Será que vão esquecer você? Tá ok. Ou vão lembrar-se de você? Tá ok também. Não colocou pronome na primeira nem preposição, certo? Na segunda colocou pronome, colocou preposição. Letra C. Será que vão se esquecer de você? Ok. Ou vão se lembrar de você? Ok. Colocou pronome e preposição em ambas as situações. Letra D, perdão. Será que vão se esquecer de você ou vão lembrar-se de você? Se esquecer com preposição, lembrar-se de com preposição. Gabarito letra E, né? Será que vão esquecer de você? Opa! Esquecer não, ó. Será que vão esquecer de você? Não. Será que vão se esquecer ou esquecer-se de você, certo? Então, por isso, o gabarito é a letra E nesta nossa questãozinha, questão de número 4. Beleza? Show de bola. Questão de número subsequente, questão de número 4, diz assim. Ficamos com a 3, questão de número 4. Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta relação de complementação distinta da dos demais. Cara, neste momento, olhe para mim. Olhe para mim. Respire. Você vai fazer o seguinte, você vai pausar esse vídeo. Você vai pausar esse vídeo. Tente resolver essa questão, certo? Tente resolver essa questão, beleza? Vem comigo. Pausou? Foi, né? A letra A diz assim. As coisinhas eram úteis ao menino. Beleza. Letra B. O pai teve o cuidado de defender o menino. Letra C. O menino parecia disposto a fugir. Letra D. O menino já sabia reagir ao impacto da injustiça. E letra E. O pai estava certo de que o filho estava presente na aula. E aí, difícil, né? Tranquilo. Existem algumas questões em que, além de saber
a transitividade, nós devemos conhecer o porquê, sabermos o porquê, certo? Beleza, por que eu estou dizendo isso? Porque você estudou comigo, a transitividade é advinda dos verbos, ok? Nós chamamos lá, olha, o verbo é transitivo direto, o verbo é transitivo indireto. E nós também estudamos a transitividade, entre aspas, advinda dos nomes, que são os complementos e os adjuntos. Beleza? Ó, a letra A, quando ele diz as coisinhas eram úteis ao menino, úteis aqui é um adjetivo. Termo preposicionado que se liga a adjetivo, complemento nominal. A letra B, o pai teve cuidado, se ligando à palavra cuidado, de defender o menino. Termo preposicionado, cuidado de algo. Preposicionado se referindo a um nome. Eu não tenho aqui também uma ideia locativa. Não tenho uma ideia aqui associada a um verbo. Isso aqui é um nome. Palavra advinda de nome. Assim como a letra A, né? Palavra advinda de nome. Letra C. O menino parecia disposto a. Disposto, aqui na nossa sentença, também é um nome. Posto é um adjetivo. Funciona, né? Desempenhando aí a função adjetiva. Termo que se liga a adjetivo, complemento nominal, mas isso não vem ao caso. Aqui advém de um nome. Letra D. O menino sabia reagir ao impacto. Perceba que a letra D, ela surge, né? A preposição surge advinda do verbo reagir. Isso aqui, ó, isso aqui é um verbo. Olha a letra E. O pai estava certo de algo. Certo. Adjetivo. Complementos. Então perceba. A, B, C e E são termos que são complementos nominais. Ao passo que a letra D é um objeto indireto. Tranquilo? Tranquilo. Como ela quer uma relação de complementação distinta da dos demais, o gabarito é a letra D de Deus. Vamos para a questão número 5, que diz assim, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas correspondentes. O primeiro termo diz assim: a arma se referiu, desapareceu. Com que ele se feriu, né? Então aqui eu tenho a preposição com. Ó. Quem se fere com algo. Estas são as pessoas. Facinho lhe falei. Quem fala, fala de, né? Eu posso utilizar também, ó, de que lhe falei ou das quais lhe falei. Ambas as situações estão corretas. A gente vai visualizar. Aqui está a foto a que me referi. Quem se refere ao. A que me referi. Última. Encontrei um amigo de infância. Facinho, nome não me lembrava. Quem lembra, lembra de, ó. De cujo nome. De cujo nome não me lembrava. Não me lembrava o nome do meu amigo de infância. Cujo aqui com valor possessivo. A letra A diz que, de, a e cujo. A última que deveria ter a preposição, então a letra A sai fora. Com que? A arma com que se feriu, beleza. As pessoas que lhe falei, não. De que lhe falei. Ou das quais lhe falei, né? O qual, na letra C, e com que, também na letra D, ó. Poderia dizer, a arma com que se feriu. Com o qual, não. Como o qual aqui está se referindo à palavra arma, perceba, deveria ser com a qual se ferir, né? Eu poderia utilizar com que ou com a qual. Então ficamos com o gabarito letra D, ó. A arma com que me feri. Estas são as pessoas das quais lhe falei. Aqui está a foto a que me referi. E por fim, encontrei um amigo de infância de cujo nome não me lembrava. Certo? Gabarito da questão de número 5 é a letra D de Deus. Vamos para a nossa última questão. Questãozinha número 6 diz: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, quanto à regência, assinale a alternativa correta. Há quem prefira mais a natação do que dança. Não, prefere algo a algo, né? A gente já viu, tá careca de ver isso. Letra B. Obedeço aos meus instintos. Eu obedeço aos meus instintos. Corretíssimo, né? Quem obedece, obedece a. Letra C. Assistir uma boa série. Não, assistir a uma boa série. Letra D. Eu não me simpatizo com times de futebol. Eu não me simpatizo com times de futebol. A alternativa também está equivocada, o mau uso ali, né? Eu não simpatizo times de futebol, certo? Eu não me simpatizo com times, não. Como ele quer a regência verbal correta, ele utilizou aqui, ó, falar a verdade, ele utilizou a preposição de, né, também, ó. Além de utilizar aqui, ele utilizou a preposição de. Eu não me simpatizo de times de futebol, né?
É isso mesmo. Colocou o com aqui também. Equívoco nessa nossa relação. Gabarito é a letra B, certo? Tranquilo? Tranquilo, massa demais. Olha pra mim, olha pra cá. Seguinte, ó. Eu vou finalizando este nosso bloquinho por cá, para que a gente não possa ficar muito extenso. Aí, junto ao seu material, nós teremos várias outras questões para que você possa resolver acerca de regência, ok? O que é importante desta aula? O que é importante que eu preciso saber? O quadro, certo? Você percebeu que verbo assistir, o verbo lembrar, o verbinho aqui, que era o verbo visar, o verbo implicar, o verbo preferir, o verbo aspirar, são verbos que recorrentemente aparecem nas provas. Então a gente tem que saber, certo, galera? Obrigatoriamente a gente tem que saber, beleza? Marcelo, qual a probabilidade de regência cair na minha prova? Primeiro, tá no edital, né? Se você leu, passou pelo edital, você conseguiu visualizar que ele está lá no nosso edital. Segundo, sempre a IDECAM vem cobrando as questões associadas à regência, quer seja nominal, quer seja verbal, embora a verbal caia mais, certo? Então a gente tem que ficar atento para não cair nenhum peguinha da nossa banca, belezinha? Galera, finalizando por aqui mais um tópico. E no próximo bloco a gente se encontra para trabalhar já com uma nova perspectiva, com um novo tópico, com uma nova abordagem da sua banca, ok? É muito importante que nós saiamos dessa aula tendo consciência de que a regência para a nossa banca, sim, muito provavelmente vai ser cobrada, certo? Um abraço no coração, fica com Deus, toma aquele café, aquela água marota e já volta que eu estou te esperando. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente,
Não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos. Vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,